Caraca, E quem fala é o Sescom. que isso? Vou defenestrar a opinião do Piuí. Ah, muito bom. E assim, eu de criança li alguns gibis, e eu vou usar o termo gibi, tá? Porque era o termo que eu usava na infância, eu vou continuar usando e foda-se. Eu lia vários gibis. Pode usar normal. Porque, cara, sabe que eu falo agora gibi só pra sacanear? Porque os caras ficam brabo, velho. Mas por que vai ficar brabo se é o nome brasileiro? Não, cara, eu juro por Deus, eu fui falar gibi esses tempos, e os caras, pelo amor de Deus, né, vai desmerecer o nome e a história em quadrinhos. Nossa. Gibi é Turma da Mônica. Chato pra caralho, por isso. Não. Não vai por essa, não vai por essa. História em quadrinho é o geral. Uma história feita em quadro e você lê numa sequência. Isso é uma história em quadrinho. Agora, no Brasil, isso é chamado de gibi. Sempre foi chamado de gibi desde os anos, sei lá, 60. Na Itália, é o fumetti. Sim. Fumetti. E aí? É. Lá porque é outro nome, então você tá desmerecendo? Não. Não, mas no é que os caras, eles têm essa mania, né? Tipo, é que nem o action figure, né? Pô, é legal action figure, esse nome e tudo mais, mas a gente chamou a vida inteira de boneco, né? Pô, boneco. Bonequinho. Daí o cara chama de boneco, os caras, não é boneco, né, meu? Pelo amor de Deus. Action figure, né? Que besteira, velho. É besteira mesmo. Tanto que muita gente fica nessa de, não, porque eu só leio mangá, não leio quadrinho. Cara, mangá é um quadrinho. A única diferença é o formato. Quadrinho, é a mesma coisa. É o formato de publicação, é o estilo que eles costumam fazer lá, mas o mangá é um quadrinho, é uma história em quadrinho. É uma história feita em quadros que você lê numa narrativa sequencial. Exatamente. Mas aí, como eu tava falando, né, eu li alguns gibis do X-Men, porque assim, X-Men anos 60 e tal, e eu nasci em 97, então, pô, o que tava lançando naquela época ali que eu era criança de gibis da Marvel, eu não comprava, eu não tinha acesso e tal, nem era muito interessado, mas o meu tio, ele comprava caixas e caixas desses gibis, sabe? Então, tipo, eu ia na casa dele e ele tinha... Cara, muita coisa. Então eu lia, mas eu nunca tive uma cronologia. Eu nunca li em ordem. Então eu li uns negócios muito espaçados. Aleatório. E o que eu muito aleatório. O que eu mais li foi os X-Men ali dos anos 80 e 90, que tinha Psylocke com um puta fio dental, entendeu? Sim. Essa foi as paradas que eu mais li, assim, que eu lembro de consumir. Eu achava muito foda, mas muito mais pela parte estética, né? Como eu não tinha as revistas de forma cronológica, eu não tinha muito como seguir uma história fechadinha, sabe? Eu ia pegando alguma coisa ali e ali, entendendo o personagem, mas não era um negócio muito coeso. Então por isso que eu queria entender qual que foi a primeira história aí do X-Men e qual que era a parada dela, o que ela tinha diferente dos outros, o que ela contava. O problema de o lado cronológico dos X-Men é que os X-Men começou a se expandir muito. Os X-Men, quando surgiu, nos anos 60, não foi tão grandioso assim. A primeira história, basicamente, é o grupo se formando. Já existiam os 4 principais ali, que era o Ciclope, o Fera, o Anjo... O Homem de Gelo? E o Homem de Gelo. Isso, e o Homem de Gelo. E aí, logo na primeira ou segunda página, já chega a 5ª integrante ali, que é a Jean Grey. Garota Marvel, né? A Garota Marvel, na época. E aí, tipo assim, a reunião dos 5, o Xavier explicando pra Jean Grey, como se ela fosse o leitor, né? Então, ele tá explicando pra ela quem são os X-Men, o que eles fazem ali, como é o treinamento deles e tudo mais. Personagem orelha, né? Exatamente. Aí já acontece o primeiro conflito, e ele explica, o próprio Xavier explica, eles estão ali pra lutar contra vilões e principalmente contra mutantes malignos, porque existem mutantes que são do mal também. E aí, o primeiro mutante do mal que já representa isso é o próprio Magneto. Ele já aparece no primeiro quadrinho. E aí tem todo esse conflito entre Xavier com um pensamento de um tipo, e o Magneto com outro pensamento de outro tipo, mas sendo a causa a mesma, que é o bem dos mutantes ao lado dos humanos normais. E aí o Xavier tem esse lado de querer ser um pacifista, né, de unir os humanos com os mutantes. E o Magneto já é um lado mais extremista, que é o cara que acha que os mutantes devem ser superiores aos humanos, ao Homo sapiens, né?
Aham. E aí começa todo esse conflito, e eles vão desenvolvendo, aí aparecem mais outros vilões e tudo mais. Mas o começo dos anos 60 não é tão grandioso assim para os X-Men. Eu acho que depois de 92 edições, os X-Men estavam para ser cancelados, porque não estava vendendo tanto. Não foi um sucesso no começo. Então, eles ficaram parados por algum tempo ali, que era só essa de... O grupo de de mutantes encontrando um vilão. Aí tinha um outro grupo de vilão. E aí aparece, por exemplo, acho que na edição 4, o Magneto reúne a Irmandade dos Mutantes. E aí na Irmandade tem lá a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E aí vai apresentando o personagem. É basicamente para isso. Só que nos anos 70, quando a revista dos X-Men já estava muito baixa, já estava parada, acho que faz uns 5 anos mais ou menos, em 1975, eles lançam uma reformulação dos X-Men. Que aí eles pegam uma galera mutante além de ser representativo do que os mutantes já representam, como uma minoria e tudo mais, eles representam outros países. Aham. Então aí você começa a recrutar, por exemplo, o Wolverine, que é um canadense. Uhum. Você recruta o Colossus, que é russo. Ah, A Tempestade, que é africana. Então, tipo assim, eles começam a juntar toda essa galera e aí eles criam um grupo muito mais diversificado em todos os aspectos. E aí, a partir desse momento, o Chris Claremont pega os roteiros e, cara, ele cria uma mitologia tão rica para os mutantes a partir da década de... finalzinho de 70, começo dos 80 ali. E os X-Men viram os astros da Marvel. Por muitos anos, desde 1975, o carro-chefe da Marvel sempre foram os mutantes, até o começo dos anos 2000, pelo menos. E, Rino, e pra galera que acha que é hoje em dia que a galera fica querendo lacrar e tudo mais, tá aí X-Men nos anos 70, né? Diversificando aí de vários países, etnias, colocando na revista aí, né? Exatamente. A galera fala, tipo, porque estão misturando política nos quadrinhos, blá, blá, blá. Cara, os quadrinhos nasceu de uma política. Os quadrinhos o primeiro quadrinho do Capitão América, ele dando um soco na cara do Hitler. Aham. Sei. era propaganda política, né? Pros caras motivar os soldados pra irem pra guerra, né? Exatamente, era pra isso. O senhor quer servir ao exército? Não. O Capitão América era isso, cara. Não, e só nessa nova versão também, que aí é legal, que é só tu pegar a capa dessa reinício, né, dos X-Men, tu já pega assim, por que funcionou, porque, tipo, mostra o Wolverine com aquela cor amarela dele, aí tem o Colossus, tem a Tempestade. Cara, é só pegando essa capa aí, se você fosse uma criança na época, você com certeza ia comprar, sabe? Só pelos personagens, da estética, assim, chama muita atenção. É que antes eles usavam os uniformes, aquele uniforme amarelo e azul, né? E era todo mundo com o mesmo uniforme, pra mostrar que eles eram uma equipe e tudo mais. Sim. E aí quando veio a reformulação, a ideia era outra, era tipo mostrar que cada um é cada um. Não é todo mundo igual, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu estilo, cada um é de um lugar diferente, e todo mundo pode trabalhar junto. Nesse início aí já tinha o John Byrne junto com o Chris Claremont, ou foi entrar depois? Eles já começaram junto? Como é que foi? A reformulação é feita pelo Len Wein. Uhum. O Len Wein com o Dave Cockrum, se eu não me engano. Uhum. E aí eles fazem essa primeira revista, que é só tipo a apresentação desse novo grupo, é o Xavier recrutando essa galera, e aí o Chris Claremont já pega a revista mensal, e ele já faz a parte mensal mesmo, de todo mês ter histórias novas com esse grupo aí, né? E foi nessa época aí do Chris Claremont e John Byrne que surgiu as melhores histórias dos X-Men, né? Que é aquela do Magneto Triunfo, a Saga da Fênix e Dias de um Futuro Esquecido, né? E essas são as grandes histórias que são reconhecidas até hoje, que o pessoal sempre que vai fazer uma adaptação pro cinema vai lembrar disso aí, né? Sempre que você fala, X-Men, coloca aí as melhores histórias dos X-Men. Cara, as melhores vão ter Chris Claremont no roteiro.